2005, quando eu mergulhei de cabeça na comunidade Pua, eu descobri que o ritual sagrado deles era abordar a mulher. Então, ao longo do tempo, eu enrolei, eu não conseguia, eu me entupi de teoria naquele ano, não conseguia mesmo, era paralisante. E é o que 99% dos caras fazem, não é? Quando eles descobrem conteúdo de sedução, conteúdo de pegar a mulher, se entope daquilo, ele vai de um vídeo para outro, um e-book para outro, mas prática mesmo, execução, zero, na verdade. Essa é a regra, infelizmente. O problema não é só você, não, são todos. Mas, em algum momento, eu cansei daquilo, porque eu não queria de forma alguma continuar daquela maneira. E eu quis pagar o preço, eu quis evoluir. Então, eu decidi me tornar um esportista no esporte que hoje eu chamo de NX. Mas na época era algo Pua. Qual que era a diferença do NX para o Pua? Você vai entender nesse episódio agora. Eu sou Gabriel Cafetão, se inscreve nesse canal, não se esquece de clicar em gostei e comentar o que você entendeu, o que mais que você quer aprender nos próximos episódios, ou escrever nobre ou nobreza. E eu já vou te adiantar que eu vou revelar aqui para você qual que é o ritual sagrado que vai fazer você ter facilidade com mulher, com amizades e com diversão, tá bom? Mas voltando então para aquele ano de 2005, 2006, foi quando eu de fato comecei o ritual de abordar a mulher. Eu me lembro que eu morava em Belo Horizonte na época e eu ia para o centro, fazia cursinho lá. E eu ia naqueles pontos ali, quem conhece Belo Horizonte vai saber a Praça 7. Então ali é um polo de gente o dia todo, é manhã, tarde, noite, lotado, passando gente por aquelas ruas. E ali tem shopping center, ali tem praça muito movimentada, tem um parque, tem o teatro. Então nessa região, quando você passar por Belo Horizonte, lembra que eu já fiz muito o que eu vou te contar agora. Eu passava manhã, tarde, matava a aula do cursinho muitas vezes, ou intervalo, ou enfim, manhã, tarde, noite, em alguns momentos. Muitas das vezes eu ia chegar em 54, 55 mulheres, vários e vários dias eu fiz isso. 55 mulheres por dia, de ficar chegando em uma mulher, em outra, em outra, em outra, em outra, e abordando, e abordando, e abordando. Foi incrível, foi uma experiência sensacional, muito louca, insana, que eu não recomendo para você, não precisa. A longo prazo, demorou muito tempo para eu cair a ficha. Por quê? Porque esse era o dogma da comunidade Pua. Era abordar a mulher, chegar em mulher. Então os caras achavam que sucesso com mulher era abordar a mulher. Então eu me encontrei com vários caras. Eu participava de fóruns na época, na internet. Eu me encontrava com vários caras para fazer justamente isso, ficar chegando em mulher. Mas eu gostava muito de fazer isso sozinho, porque rapidinho eu descobri que a maioria dos caras eram virgões completos, só teoria, que participavam lá dos fóruns, viam tudo, mas de execução não tinha porra nenhuma. Então eu logo descobri que sozinho eu conseguia fazer 3 vezes, 5 vezes mais do que eu ficar me juntando com outros caras que eu tinha que estar motivando, porque eles não tinham sequer coragem de chegar numa mulher, tá? Foi assim que rapidinho eu me desiludi com os caras, com esses caras que hoje se falam alfas, ou chades, ou red pill, aquela turminha, é o mesmo tipo de galera, só tem gogó, não fazem porra nenhuma, isso é 99%. Eu me lembro que eu tinha um fascínio em encontrar essa galera, infelizmente são poucos os que tinham prática mesmo. Então, já naquele ano de 2006, olha só, 2006, nós já vamos entrar agora em 2013, 2023, puta que pariu, tô quase chegando 20 anos daqui a pouco. E nessa época foi o ano que eu realmente abordei mulher pra caramba. Com o tempo, eu fui descobrindo, fui saindo da Matrix Pua e eu fui descobrindo que não era eu ficar abordando um monte de mulher. Pouco a pouco, não cheguei à conclusão do que eu vou te ensinar hoje aqui, mas pouco a pouco eu fui descobrindo o seguinte, que sair com o objetivo de ficar chegando em mulher, esse ritual sagrado dos Puas, era um tiro no pé. Por quê? Porque eu fui descobrindo que não adianta eu chegar em 50 mulheres. O que de fato ia fazer eu transar é se eu investisse o meu tempo numa interação longa. Então era muito mais útil
Se, por exemplo, se eu, ao invés de passar o dia abordando 50, se eu chegasse só em 5 e em 5 durasse mais que 5 minutos, eu ia ter muito mais resultado real do que abordar 50 todo dia. Então, pouco a pouco, eu fui descobrindo, na época eu era muito hipnotizado, né, com os dogmas da comunidade PUA, exatamente como a galera hoje é totalmente doutrinada e hipnotizada com os dogmas da Red Pill, porque era a modinha da galera na época, era a comunidade PUA, da mesma forma que hoje é a modinha da comunidade Red Pill. Então a galera da comunidade Red Pill são completamente hipnotizados, mas isso é papo para outro dia, tá? Então, qual que é a experiência Oásis? Que diabo é isso? Então, pouco a pouco eu fui descobrindo, fui caindo na real. Ó, ao invés de eu chegar em 50, se eu focar o meu tempo, investir mais tempo em 5 só, eu vou ter muito mais resultado. E foi o que começou a acontecer. E uma outra coisa muito bizarra é o seguinte: toda vez que eu marcava com alguém, marcava com um colega, né, um outro PUA, para poder chegar em mulher, o que eu descobri que acontecia? Cara, eu ficava extremamente nervoso e ele também. Então, para ter resultado com mulher, se eu quisesse encantar, se eu quisesse envolver, se eu quisesse enfeitiçar uma mulher, eu tenho que estar completamente à vontade, relaxado, confortável. Ela tem que sentir-se bem perto de mim. E se eu estiver nervoso, cara, como é que prejudica, atrapalha pra caramba? Tem como? Tem, mas atrapalha muito. Então, quando eu chamava um colega, um amigo PUA, a gente ficava nervoso pra caralho. Quando eu ia sozinho, também. Quando eu tinha essa meta, tenho que chegar, tenho que pegar o número do telefone dela. Essas coisas, só de você ter essa meta, esse objetivo de chegar na mulher, isso faz com que você fique mais ansioso. Aos poucos, então, levaram muitos anos para eu descobrir o óbvio, que é o que eu vou te contar hoje. Quando eu comecei a descobrir, aprendendo sobre meditação, tá? Foi meio que orgânico isso, eu fui descobrindo que, cara, e se ao invés de sair na meta de chegar no monte de mulher, eu sair por sair, cara? Ser um objetivo de ter uma experiência gostosa. Do mesmo jeito que você vai tomar um sorvete, um açaí, ou que você vai comer um chocolate ali, degustando aquele chocolate na tua boca e derretendo. Ou então imagina você, cara, no peito de uma mulher e você lambendo aquele peito. Não tem nenhum objetivo. Você tá degustando aquele peito, sentindo aquela pele, aquele peitão na tua boca. E você tá apreciando aquela experiência. E aí, pouco a pouco, levaram anos para eu descobrir na prática. Ninguém me ensinou essa porra. Eu não li nenhum artigo, eu não li nenhum livro, eu não vi nenhum vídeo. Ninguém de comunidade Red Pill, nem brasileira, nem comunidade PUA internacional, nem porra nenhuma. Eu fui descobrindo aos poucos. Falei, cara, quando eu saio para dar uma voltinha, para fazer um passeio sozinho, eu descobri que eu ficava tão mais confortável, tão mais à vontade, tão mais relaxado, era tão mais gostoso. E aí eu via uma mulher que fosse interessante naquele passeiozinho e simplesmente ia lá e falava com ela, interagia com ela, fazia parte, mas não era a meta principal. E aí foi a revolução. A minha revolução, o meu ritual sagrado passou a ser o seguinte: ei, peraí. Foda-se esse negócio de ficar chegando em dezenas de mulheres. Foda-se eu juntar com uma turminha de ficar numa balada abordando um monte de mulher. Que porra chata do caralho. Era legal, era divertido, mas tinha muito menos resultado. Quando eu comecei a falar, cara, eu posso ir dar um rolezinho, eu posso ir dar um passeio pelo centro, ou eu posso ir numa baladinha ou num barzinho, ou eu posso ir caminhar pela praia, ou eu posso ir pelo um parque, andar, caminhar, tomar um sorvete, um açaí, tomar uma cervejinha. Eu ser o meu passeio. Se eu tiver essa mentalidade de experiência oásis. Que diabo é oásis? Oásis é algo incrível, maravilhoso, é um lugar sensacional. Mas aqui eu não estou dizendo de um lugar físico, não. Estou dizendo de um lugar sensacional, de uma experiência emocional. Então eu passei a ter uma meditação ativa. Sabe essa meditação que todo mundo sabe? Que você senta, fica quieto, e aí fica meditando com o olho fechado.
e fica prestando atenção na sua respiração, fica prestando atenção nas suas emoções, ou algumas táticas, técnicas de meditação. Vou te falar, olha, presta atenção no seu braço, depois presta atenção no seu pé. Pouco a pouco, intuitivamente, eu fui fazendo isso, mas com a experiência. Então, por exemplo, se eu ia caminhar por aquele centro, cara, eu ficava prestando atenção nas pessoas, eu ficava respirando, prestando atenção na minha respiração, sentindo o vento tocar na minha pele, observando as coisas, falando com pessoas aleatórias, sozinho. E aí, sabe o que acontecia? Eu ia entrando num transe hipnótico tão gostoso de sentir aquela meditação ativa como uma experiência oásis. Eu me tirava do deserto para viver naquele oásis. Pesquisa aí o que é um oásis. Joga no Google Imagens e você vai ver. Lá naquele deserto, naquele lugar horrível que não tem nada, tem um oásis. Árvores, frutos, água. E eu me colocava naquele estado, mentalmente naquele estado oásis. Então, quando eu encontrava no meio daquele passeiozinho de meia hora, de 1 hora, de 2 horas, sozinho, sem ninguém, na hora que eu encontrava uma mulher que me interessava, eu estava transbordando de oásis. A minha experiência estava tão gostosa que eu simplesmente chegava perto dela e começava a interagir, e aquilo era tão fácil, era tão simples. Ao invés de fazer aquelas táticas pua, aquelas técnicas pua, que tornava tudo tão difícil, tudo começou a ficar tão fácil, porque eu estava em estado de experiência oásis. E aí, o que começou a acontecer? Aquele passeiozinho sozinho começou a fazer com que agora eu conhecesse mulher de uma forma tão natural e tão fácil. Elas se atraíam por mim de uma forma tão fácil. Quando eu via, ou a gente estava lá tomando, fazendo alguma coisa juntos, ou ela estava me dando o contato dela. E foi a minha grande revolução, e a partir de então eu coloquei isso como um ritual sagrado para mim. Então, algo muito importante que vai mudar para sempre a sua vida em relação à mulher é que toda semana você tira aí meia horinha, 1 hora, 2, de meia hora a 3 horas para fazer uma experiência oásis sozinho. Para você fazer um passeio sozinho, ir numa baladinha sozinho numa quarta-feira, ou ir num barzinho, ou você caminhar pela orla, caminhar pelo parque, ou ir tomar um banho numa praça, quer dizer, e você tomar um banho numa praia, tomar um banho numa piscina, sei lá, cara, qualquer lugar interessante, qualquer atividade interessante que você tenha para fazer, que você goste de fazer, você vai lá, você vai tirar meia hora a 3 horas e vai fazer sozinho. E durante esse trajeto, durante essa experiência, você está focado em degustar esse prazer, em prestar atenção no cheiro, prestar atenção nas suas emoções, no vento tocando a sua pele, nas coisas que você escuta, nas coisas que você olha, em você degustar coisas. Comprar lá um hambúrguer para você, ou comprar uma pipoca, ou comprar uma cervejinha para você degustar, um suco, uma água de coco. Esquece essa porra de que você só tem que se dar o luxo de fazer essas coisas quando você sai com mulher, porra. Agora você é a sua melhor companhia através da experiência oásis. Não é chegar lá e ficar igual um bocó, todo, ai meu Deus, eu tô sozinho. Isso não é experiência oásis. Experiência oásis é você realmente desfrutar, você realmente relaxar daquela experiência. Agora, segundo lugar, o segundo ritual é a experiência oásis em casal. Então, a partir de então, eu comecei a conhecer mulheres naturalmente através das minhas experiências oásis sozinho. E agora eu tinha mulher de sobra para chamar, para vir comigo numa experiência oásis em casal. Então agora eu posso simplesmente falar, quer saber, cara, tô a fim de caminhar num fim de tarde e apreciar o pôr do sol, tomar um açaí ou tomar uma cervejinha. Posso fazer isso sozinho e é adorável. Mas sabe aquela mulher super interessante que eu conheci semana passada, ou há 2 semanas, ou há 3 semanas? Vou chamar ela para ela fazer isso comigo. E é isso que eu faço. Eu vou, o contato que ela já me deu no WhatsApp, eu vou e chamo essa mulher. Quer saber? Vem comigo, eu tô a fim de caminhar, bora tomar um açaí, tomar uma cervejinha ou tomar uma água de coco.
coisas que eu quero fazer, ou então se eu quero jogar um futevôlei, jogar um vôlei na praia, ou tomar um banho, nadar no mar, eu posso simplesmente chamar essa mulher para vir fazer isso comigo e pronto. E agora eu vou viver uma experiência oásis em casal. Então esse é um segundo ritual sagrado que eu adotei na minha vida. Toda semana, trazer pelo menos uma mulher para vir viver uma experiência gostosa comigo, uma experiência oásis, sem aquela obsessão louca, o que eu faço para comer ela? Não, simplesmente eu quero fazer alguma atividade, alguma coisa gostosa, alguma coisa interessante, e eu vou chamar essa mulher para fazer comigo. Talvez eu estou inventando e estou aprendendo de inventar uns drinks. Eu vou misturar um suco ou um refrigerante com alguma bebida alcoólica, com alguma fruta. Ou eu estou a fim de dançar um forró ou uma bachata. Estou a fim de praticar, estou a fim de treinar. Eu posso chamar ela para ir em algum lugar, ou eu posso simplesmente fazer com que ela venha na minha casa para a gente dançar. Ou eu estou a fim de fazer e ganhar uma massagem. Eu posso simplesmente fazer com que essa mulher que eu conheci antes, na experiência oásis sozinho, fazer com que ela venha até mim para a gente se trocar, para a gente dançar junto um forrozinho, para a gente dançar juntos uma bachata, para a gente trocar massagem. Tudo o jogo, o segredo é em como você fala. É simples assim. Ah, cara, mas como é que eu vou fazer uma mulher vir na minha casa? É o modo que você fala, é o modo que você apresenta tudo isso. E o terceiro ritual sagrado que eu descobri, que mudou a minha vida. Então, olha só, 3 rituais sagrados da experiência oásis: mulheres, amizades e diversão. Então, o terceiro ritual sagrado é eu poder chamar algumas amigas e alguns amigos para a gente fazer uma experiência oásis em grupo. Então pode ser você chamar um grupinho aí, cara, de 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas que você conhece, para ir no barzinho tomar uma com você, ou para ir numa baladinha interessante, ou uma baladinha qualquer, ou para ir comer algum lanche, ou para ir na praia, ou para ir pegar uma piscina, ou para ir jogar um paintball, qualquer caralho, qualquer coisa que você esteja interessado em fazer, você pode chamar um grupinho de 3 a 12 pessoas ou mais, mas é muito legal de 3 a 12 pessoas, não dá confusão, para ir fazer alguma coisa junto, curtir uma praia junto, pegar um clube aquático, ir lá numa piscina juntos. Que diabo vocês querem fazer? Ir beber, ir comer, fazer alguma coisa interessante, alguma atividade, algum hobby, visitar uma cachoeira, o que você quiser fazer. Então, a partir de hoje, se você adotar para a sua vida esses 3 rituais sagrados, que é a experiência oásis sozinho, a experiência oásis em casal e a experiência oásis em grupo, olha, nunca mais você vai ficar sem mulher, sem amizades e sem diversão. Eu sou o Gabriel Cafetão. Se você não se esquece de clicar em gostei nesse vídeo. Se você gostaria da minha ajuda para avançar nisso ainda mais, você vai conhecer os 5 links que estão aqui debaixo desse vídeo. Você vai preencher uma pesquisa de estilo de vida. Há várias maneiras diferentes que nós, nobres da U5T, podemos viver. Então eu quero saber qual estilo de vida o 5T mais se encaixa para você nesse exato momento. Então vai no link número 4 e clica lá em pesquisa, estilos de vida, o 5T, e preencha aquilo atenciosamente para mim. Dá uma conferida nos outros links, clica, entra e eu aguardo você. Até logo.